Olá, meus amigos do Jaule, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, eu, Guilherme Espadoto, e vim fazer mais algumas resoluções de exercícios sobre o Enem. Vou cobrir aqui os temas que não estão na última resolução. Então, caso você queira fazer exercícios sobre funções ou conjuntos, polinômios, logaritmos e probabilidade, veja a outra lista que já foi resolvida também. Está no canal do Jaule, do Pet aqui. Mas enfim, hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios, principalmente sobre geometria e também alguns sobre trigonometria, sistemas lineares e coisas afim. Mas vamos então começar eles. E estão todos na lista que foi postada no Classroom, tá? O primeiro exercício aqui do Enem 2024 é sobre geometria plana. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. Ok. O jardim delimitado por essa cerca deve ter o formato de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. A escolha será pela forma que resulte na maior área. Tá. Ok. Então, ó, deixa eu pegar a caneta. O jardineiro ele quer fazer o perímetro desse jardim com K metros e ele quer que a área seja a maior possível, porque, né, aí dá para plantar mais também. Mas enfim, ele quer fazer ou um triângulo ou um quadrado. Caramba, o PowerPoint está arrumando minhas linhas. Ou um hexágono regular. Não ficou muito regular, mas é um hexágono. E se ele for fazer um triângulo, como ele tem K metros, cada lado do triângulo vai ter K sobre 3 metros de comprimento, certo? No quadrado, como são 4 lados, cada lado vai ter K sobre 4. E no hexágono, cada lado tem K sobre 6, certo? Então, agora a gente tem que calcular as três áreas para ver qual delas é a maior, certo? Vamos começar, então, pelo triângulo. Bem, em um triângulo equilátero, para calcular a área dele, a gente precisa fazer a base, que a gente pode falar que é essa daqui, e a altura. Então, para essa base, essa aqui seria a altura, porque forma um ângulo de 90 graus com a base. Só que a gente não sabe o valor dessa altura. Mas a gente pode ver ó, que esse grande triângulo ele pode ser decomposto em dois triângulos menores. Então, ó, se a gente desenhar esse triângulo aqui, ó, aqui, ele é essa metade aqui do triângulo equilátero. Então, ó, ele vai ter uma altura x, o lado aqui dele vai ser metade dessa base, então vai ser k sobre 6, e o lado maior é k sobre 3, que é o mesmo do triângulo. E aqui, pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue achar esse x. Porque ó, o quadrado dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais k sobre 6 ao quadrado, meu 6 ficou esquisito, é igual ao quadrado da hipotenusa, 4 sobre 3 ao quadrado, ok? Então, ó, x ao quadrado mais k sobre x ao quadrado é k ao quadrado sobre 36. Isso aqui é igual a k ao quadrado sobre 9, certo? Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ok? X ao quadrado, vou passar esse valor para o outro lado, subtraindo. X ao quadrado é igual a k ao quadrado sobre 9, menos k ao quadrado sobre 36. Aqui, ó, a gente pode colocar um denominador comum, que é o 36. Então, aqui, ó, em vez de 9 vai virar 36. Então, aqui, em vez de 1, tem que ser 4. Tem que ser 4 k ao quadrado menos k ao quadrado. Isso vai dar 3k ao quadrado sobre 36. Aqui dá para a gente simplificar, né? Por 3 em cima e embaixo. Então, dá 12. 12.
Não deu para ver muito bem, mas ó, k ao quadrado sobre 12. Portanto, se a gente tira a raiz dos dois lados para achar o x, a gente vai chegar aqui. O x ele é igual ao k, né, que a raiz quadrada de k ao quadrado é k, sobre raiz de 12. Ok? Então, ó, a área do triângulo, vai ser a base, k sobre 3, vezes a altura, k sobre raiz de 12, sobre 2, né, que é a fórmula do triângulo. Então, a gente vai ter k ao quadrado sobre 3 vezes 12, vezes raiz de 12 é 3 raiz de 12, vezes 2 dá 6 raiz de 12. E aqui, a gente pode simplificar essa raiz, porque 12 é igual a 2 vezes 3. Então, raiz de 12 é o mesmo que raiz de 4, ó, deixa eu colocar aqui, raiz de 4 vezes 3. E o 4 a gente pode tirar da raiz, que a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, saiu 2, vira 12 raiz de 3. Então, essa aqui é a área do triângulo. Então, ó. E também o exercício, vocês podem ver que todas as raízes estão em cima, porque ele racionaliza isso daqui, ele não quer que a raiz fique embaixo. Então, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, que é o mesmo que multiplicar por 1. E aí, ó, vai ficar com raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, embaixo vai ficar 36, que é 12 vezes 3. E em cima vai ficar k ao quadrado, raiz de 3. Ok? Que é esta área aqui. Então, a gente já sabe que não é essa, porque não é esta área. Agora, a área do quadrado, ela vai ser simplesmente k sobre 4 ao quadrado, né, que é lado vezes lado. Então, vai ser k ao quadrado sobre... 36 não. Sobre 16. Deixa eu apagar aqui. 16. Ok? E, por fim, a gente tem a do hexágono. A área do hexágono, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Tá chegando na parte que vocês não conseguem ver, ó. Vou pôr minha câmera aqui em cima. A área do hexágono, se vocês notarem, um hexágono nada mais é do que 6 triângulos equiláteros. É que ficou bem ruim o meu desenho, mas são 6 triângulos equiláteros juntos para formar um hexágono regular. Então, isso aqui nada mais é do que 6 vezes a área de um triângulo menor. Um triângulo, ó, que tem uma base k sobre 6 e uma altura que a gente não sabe. Mas, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Porque aqui ele tem uma base k sobre 3, aqui é uma base k sobre 6. Mas são triângulos equiláteros, do mesmo jeito. E, como a base aqui é metade dessa, aqui é k sobre 3, aqui é metade, aqui é k sobre 6. Então, a altura também tem que ser a mesma, porque os dois são semelhantes, são dois equiláteros. Ou seja, se aqui a altura é k sobre raiz de 12, nesse outro, ó, a altura vai ser k sobre 2 raiz de 12. Ok? E aí tem que ter mais um 2, porque isso aqui é a área do triângulo, tudo isso. Aqui a gente cancela. Isso aqui vai ser igual a k ao quadrado sobre 4 raiz de 12. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Primeiro eu vou simplificar o 12. Vai virar k vezes 8. K sobre 8 vezes raiz de 3. E aí multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, dá k ao quadrado raiz de 3 sobre 8 vezes 3, 24. Ok. Então, agora a gente tem as três áreas. K ao quadrado sobre 16. K ao quadrado raiz de 3 sobre 24. E aqui k ao quadrado raiz de 3 sobre 36. De primeira,
a gente sabe que não é a área do triângulo, porque a área do hexágono já é maior que a do triângulo. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se c ao quadrado sobre 16 é maior do que c ao quadrado raiz de 3 sobre 24. Então, a gente tem que descobrir qual deles é maior. Deixa eu mudar aqui de novo a câmera. A gente precisa descobrir qual é maior. 1 sobre 16 ou raiz de 3 sobre 24. Ó, aqui a gente sabe que 1 sobre 16 é o mesmo que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 8. E aqui, raiz de 3 sobre 24 é o mesmo que raiz de 3 sobre 3 vezes 1 sobre 8. Então, a gente pode cancelar aqui o que aparece dos dois lados. A gente quer saber o que é maior, 1 meio ou raiz de 3 sobre 3. Ó, 1 meio é 0,5. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73. E 1,73 dividido por 3 é maior do que 1,5 dividido por 3, certo? Porque 0,5 é o mesmo que 1,5 dividido por 3. Portanto, esse valor aqui é maior, ou seja, esse é maior, ou seja, o hexágono é maior. Então, ó, a resposta certa aqui é essa daqui, é a letra A. O hexágono regular, pois a área do jardim em metro quadrado vai ser c ao quadrado raiz de 3 sobre 24. Essa é a maior área de todas. Ok? Esse foi o primeiro. Esse aqui foi bom porque teve bastante conta. Mas, ó, vamos passar para o próximo agora. 2. Também de geometria plana. Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada fixa, rente ao solo plano de um gramado. Ok? O cabo de energia mede 5 metros e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Atualmente ele corta, portanto, uma região no formato de círculo de 6 metros. Faz sentido. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área. Ok. Então, primeiro, e ele quer saber qual é o tamanho do cabo extensor para cortar o dobro da área. Primeiro, então, vamos descobrir qual é a área desse círculo, porque a gente vai ter que dobrar ela. A área do círculo, como vocês bem sabem, é igual a raio ao quadrado vezes π. π raio ao quadrado. Nesse caso, o raio mede 6 metros, metade do diâmetro. Então, a gente tem 6 ao quadrado vezes π, ou seja, 36π. E a gente vai querer duas áreas do círculo. A gente quer um novo círculo que seja o dobro da área desse daqui. Ou seja, 36 vezes 2 dá 72π. É isso que a gente quer. Então, a gente quer um novo raio, vou chamar de R ao quadrado vezes π, que dê esse valor. Vamos primeiro cortar o π, né, que está dos dois lados. Então, a gente quer que o raião seja igual a raiz de 72. 72 não é um quadrado perfeito, né? Mas a gente pode decompor ele para simplificar essa raiz. Ó. 72 a gente pode dividir por 2, dá 36. Por 2 de novo, dá 18. 2 dá 9. 3, 3, 3, 1. Ou seja, 72 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Esse 2 aqui vezes 2 a gente pode tirar da raiz e o 3 vezes 3 também. Então, ó, vai ser 2 vezes 3 vezes raiz de 2, que é igual a 6 raiz de 2, certo? Agora, a gente quer saber quanto que vai ser o aumento do raio, né? Porque o cabo extensor ele vai aumentar esse valor aqui. Ou seja, o que a gente quer descobrir é R menos R, que é 6 raiz de 2 menos 6. Aqui, a gente pode pôr o 6 em evidência, vai dar raiz de 2 menos 1, né? Que se distribui e volta para cá. E ó, o 2 a gente pode aproximar ele
para 1,4 ou 1,41, algo nesse nível. Então, ó, vou dizer que aqui é mais ou menos 6 vezes, desculpe, 1,4 menos 1. Então, vai ser 6 vezes 0,4. 6 vezes 0,4, ó, se a gente fizer aqui a multiplicação, vai dar 2,4, mais ou menos. Então, ó, o valor da mudança no tamanho é igual a mais ou menos 2,4, mais ou menos. Isso porque, como é raiz de 2, ele não é um número racional, ele é um pouquinho maior que isso. Então, a gente pode concordar que vai ser mais ou menos de 2,5 o aumento no raio. Ok? Se vocês testarem, fizerem um raio, ó, vou até testar aqui rapidinho, ó. Então, o raião, ele é igual a 8,4, certo? Ou seja, a área vai ser 8,4 ao quadrado vezes π. 8,4 vezes 8,4, ó, vai dar 16. 8 vezes 4, 32, 33, mais 8 vezes 4 dá 32, aí 64, 67. Então, aí vai dar 6, 5, 0, sobe 1, 7. Então, ó, a área desse círculo aqui seria mais ou menos 70,56 π, porque tem o π aqui. Então, é quase o 72 que a gente quer. Ou seja, a diferença não é de 2,4, é de uns 2,5, é um pouquinho maior. Mas, enfim, esse daqui é o tamanho do raio que vai aumentar. Vamos para o próximo agora. Aqui o 3, esse daqui é sobre matrizes. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino de maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Okay. Os valores da pesquisa estão dispostos nessa matriz, em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias, em dezena, que se mudaram da região I para a região J. E o elemento II é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. E a seguir tem essa matriz. Ou seja, deixa eu desenhar aqui. Quando a gente tem um item A e J, quer dizer que uma família foi do local I para o local J. Ou seja, se a gente pegar esse item aqui, ó, esse aqui está na coluna, na linha 3, coluna 1. Ou seja, ele é o A 3, 1. Linha 3, coluna 1. Isso quer dizer que ela foi do local 3 para o local 1. Certo? Então, ó, ela quer saber... deixa eu ver aqui, é um grande enunciado. Ela vai investir... ela quer investir na onde foi o maior fluxo de famílias. Ou seja, ela vai investir no local que mais recebeu famílias. Certo? Então, o que a gente pode analisar aqui, ó? Nessa linha aqui, por exemplo, na linha 3, a gente tem todas as famílias que deixaram a zona 3, ok? Então, por exemplo, essas daqui deixaram a 3 para ir para 1. Essas aqui deixaram a 3 para ir para 2. E essas daqui deixaram a 3 para ir para 4. E nenhuma deixou a 3 para ir para 5. Agora, nas colunas, a gente tem o número de famílias que entrou numa região. Então, na coluna 1, a gente tem, ó, 2 famílias vindo da 3, uma da 4 e uma da 5. Na coluna 2, 4 vieram da 1, 2 vieram da 3 e 2 da 5. E assim sucessivamente. Ou seja, para achar a região de maior fluxo de famílias, e a gente não considera as que deixaram. A gente quer saber só as que entraram. Então, a gente só tem que somar
as colunas e achar a maior entre elas. A maior soma é a região em que mais entraram famílias. Ou seja, é só a gente fazer uma soma aqui, ó. A1 vai ser 2 mais 1, que é 4. A2 vai ser 4 mais 2, que é 8. A3 é 2 mais 6 mais 2, que é 10, certo? A4 dá 4 mais 3, 7, mais 4, 11. E A5, 5 mais 3, 8, mais 4, 12. Dessa forma aqui, a gente consegue ver que A5 é a região onde mais famílias entraram. Isso porque vieram 5 famílias da 1, 3 famílias da 2 e 4 famílias da 4. Ok? Então, esse aqui a gente só precisava ter noção de colunas e de linhas de matrizes, ok? Vamos agora para o próximo. Deixa eu ver. Ops, vocês não conseguiram ver aqui, ó. Mas aqui está a soma. Na 1 tem 4 pessoas, na 2 tem 8, na 3, 10, na 4, 11 e na 5, 12. É só fazer a soma das linhas, ok? Ok, vamos para 4 agora. Esse do Enem 2018, durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que compram um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Tá. Aqui a gente tem bastante informação, mas pelo que dá para notar, nós vamos trabalhar com quantidades de alunos que compraram um, dois ou três bilhetes. E nós também vamos descobrir quantos alunos compraram só um. Então, ó, isso daqui é um exercício de sistemas lineares. Porque nós temos mais de uma incógnita, só que a gente também tem mais de uma equação. Então, ó, a gente pode chamar de x a quantidade de alunos que compraram um bilhete. Aí, y é alunos que compraram 2 bilhetes. E Z são alunos que compraram 3 bilhetes, ok? De cara, a gente já tem a informação do 2 bilhetes, ó. 45 alunos compraram 2 bilhetes, então a gente sabe que y é igual a 45. Mas a gente não sabe o valor nem de x nem de z, então são duas incógnitas aqui. Mas ó, o que nós temos? Nós temos informações sobre quantos alunos tem na escola. Porque ó, na escola nós temos os que faltaram, que não participaram, mais os que compraram um bilhete, que é o x, mais os que compraram 2, que é o y, 45, que é um 5, mais os que compraram 3, que é z. Isso daqui é... Calma que eu tinha olhado. Isso daqui ó, é o total de bilhetes menos 33. Porque ó, o total de bilhetes, ó, bilhetes, a gente pode dizer que a quantidade de bilhetes é 1 vezes o x, porque os x alunos compraram um bilhete, mais 2 vezes 45, porque cada um desses comprou 2, mais 3 vezes z. Isso aqui é o total de bilhetes que a gente tem. E a gente sabe que o total de bilhetes excedeu em 33 o número total de alunos. Então, se isso daqui é o total de alunos, ó, total alunos. Então, aqui desse lado, tem que ter o total de bilhetes menos 33, porque o total de bilhetes é maior em 33. Então, a gente teria x mais 45 vezes 2 é 90, mais 3z menos 33.
Essa daqui é uma das nossas contas. E a outra que a gente tem, ó, é essa parte aqui, a única informação que a gente ainda não usou. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do total de bilhetes vendidos. Então, ó, esse daqui é o total de bilhetes. A gente sabe que o total de alunos que comprou um bilhete, ou seja, x, é igual a 0,2, que é 20%, do total de bilhetes, que é x mais 90 mais 3z. Então, a gente tem essas duas equações e duas incógnitas, que é o x e o z. Então, a gente consegue achar o valor de cada uma. Ó. Primeiro, ó, vamos simplificar essa daqui. 80 mais 45 vai dar 125 mais x mais z. Isso aqui é igual a 90 menos 33 vai dar 57. 57 mais x mais 3z. Então, vamos passar as incógnitas para o outro lado. Ó, essas duas vão passar para o outro lado. E o 125 vamos passar para este. Então, ó, nós temos que... vou fazer aqui embaixo, tá? Para não ficar muito bagunçado. Nós temos que x menos x mais z menos 3z é igual a 57 menos 125. Ou seja, x menos x cancela, z menos 3z é menos 2z, igual a 57 menos 125 vai dar 68. 68. Menos 68, né? Porque aqui é maior. Ou seja, ó, o menos está dos dois lados. Então, o z é igual a 68 dividido por 2, que é 34. Dá para enxergar aqui? Dá. Então, a gente já achou o valor de z. Então, aqui a gente pode substituir. Mas primeiro, ó, vamos colocar isso aqui. X é igual a 0,2 vezes x é 0,2x. 0,2 vezes 90 é igual a 18. Então, aqui mais 18. E 0,2 vezes 3z é igual a 0,6z. Então, é 0,6 vezes 34, que eu já sei o valor de z. Então, ó, aqui é 18, tá? Tá meio feioso. Vamos passar esse aqui para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar x menos 0,2x é igual a 18 mais 0,6 vezes 34. Isso aqui, ó, vou fazer a conta aqui em cima. Isso aqui vai dar 24, 18, 20. Dá 20,4, ok? Então, mais 20,4. E aqui, vou colocar aqui embaixo, x menos 2 décimos de x é 0,8x. Isso aqui é igual a 38,4. Portanto, o x vai ser igual a 38,4 dividido por 0,8. Então, ó, se eu fizer essa conta aqui, ó, no 38 vai caber... Primeiro, né, acho mais fácil eu passar essa vírgula para o lado dos dois. Então, fica 384 dividido por 8. Então, ó, no 38 cabe 4. Então, aí é menos 32, sobra 6. Então, 64. Aqui, 64 dividido por 8. Então, é 48. Então, 38,4 dividido por 0,8 dá 48. Esse é o número de alunos que comprou um bilhete só, que é a letra D. Ok? Essa é a resposta do nosso exercício de sistemas. Vamos para a próxima agora. 5. Esse aqui é sobre geometria espacial.
Um garrafão, cujas seções transversais são circunferências, ok, encontra-se cheio de água. Ao ser acoplado a um bebedouro, ficou com sua base voltada para cima e paralela ao chão. A torneira desse bebedouro foi aberta para escoar toda a água desse garrafão com vazão constante. A visão frontal do garrafão é apresentada na figura. Ok, bem legal. O gráfico que melhor representa a variação de altura h de água no garrafão em função do tempo é... Tá, ok. Então, ó, a gente pode ver que todas as opções, elas têm 4 áreas, né? Elas têm 4 regimes diferentes. Tem primeiro um aqui, depois uma aqui, outra aqui e outra no finalzinho, que são as 4 áreas do galão, né? Porque como muda a área dele, vai mudar o regime em que a água está saindo. Então, vai mudar a altura, né? Conforme a altura vai mudando. A gente sabe, ó, que o Q, que é a vazão, ele é constante. E a vazão de água, ela é igual ao volume que sai. Então, ela vai ser igual a altura vezes a área que está saindo. Isso aqui é constante. Ou seja, se a área aqui ela é grande, a altura que vai ser gasta por segundo vai ser menor. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, ela vai ter um decréscimo de altura bem menor do que essa parte. Porque como aqui é menor, é tudo um círculo, né, tipo um cilindro, tipo é um cilindro menor e depois um cilindrão, então aqui em cima a altura vai se esvair mais rápido e aqui mais devagar. Porque em todos os pontos tem que ser constante o valor. Então, se aqui sobe, aqui desce. Ou seja, daqui para cá, a área sobe. Portanto, a altura que desce por segundo tem que ser menor. Ou seja, a gente sabe que aqui nessa parte aqui vai ter uma queda de altura mais rápida do que nessa e mais devagar no que nessa. Essa daqui tem que ter a mais devagar, a mais rápida de todas, porque ela tem a menor areazinha. Então, ó, vamos analisar os gráficos. Ó, aqui, este gráfico aqui está certo, porque a altura começa caindo rápido e depois fica mais devagar. Aqui também. Aqui, ó, não está certo, porque a altura começa devagar e ela fica um pouquinho mais rápida. E no final ela fica a mais devagar de todos. Porque quanto mais inclinado está o gráfico, mais demora para a altura cair. Porque quer dizer que passa mais tempo para a altura variar só um pouquinho. Nesse caso, a maior área, que é essa daqui, ela está caindo na maior velocidade, porque ó, ela é a mais entortada. Essa daqui ó, ela está um pouquinho mais reta, então ela cai mais devagar. Então esse gráfico aqui com certeza está errado. Mesma coisa nesse daqui. Essa altura do começo, ela tem que cair mais rápido do que essa aqui depois, que não é o que está acontecendo. Então esse está errado. E nesse daqui, a altura é constante até chegar na parte esférica. Então esse aqui está errado também. Esse aqui nem tem 4 regimes diferentes. Porque, né, nessa parte aqui ele é mais rápido, aí aqui fica mais devagar, aqui é um pouco diferente, e aqui é o mais rápido de todos que a altura cai. Então, ó, esses dois aqui podem estar certos. Então a gente tem que analisar, ó, só a parte da esfera. Ó, vamos fazer uma análise aqui. Quando começa aqui na esfera, a área está grande. A área está grande. Então, o h ele está pequeno. Então, a curva ela tem que ser mais assim, ó. O h tem que cair um pouquinho mais devagar. Conforme ela vai descendo, isso aqui. Aqui, conforme ela vai descendo, a área diminuiu em comparação com aqui. Ou seja, o h tem que ter aumentado. Então, é como se o h ele tivesse assim, e aí ele vai começando a ficar mais rápido, ele vai caindo mais rápido. Entende? E aí aqui no final, essa daqui ela tem que ter a mesma velocidade do que essa. Ou seja, se aqui é cabo da esfera, aqui começa, ops, não ficou tão bom, mas elas têm que formar uma reta aqui no final. Porque logo que acaba a esfera, a velocidade vai ser a mesma daqui. Que é o que acontece nesse primeiro gráfico, ó. A queda de altura começa a ficar mais rápida conforme a água vai chegando numa área menor, que é essa daqui. Aqui acontece o contrário.
A velocidade começa rápida e depois vai ficando mais devagar e aí volta a ficar rápida. Então esse gráfico aqui também está errado por causa dessa porção. Ou seja, a resposta certa aqui é o item A. Ok? É isso daí. Vamos agora para o próximo. Esse próximo também de geometria espacial. Um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas. Essas duas aí. A caneca A tem o formato de um prisma reto regular hexagonal, que é essa daqui da esquerda, né? De lado 4 centímetros. Então, ó, o lado que ele se refere é esse daqui embaixo. E a caneca B tem formato de um cilindro circular reto de diâmetro 6 centímetros. Então, tudo aqui é 6. Sabe-se que ambas têm a mesma altura, 10 centímetros. Então, ok, perfeito. E que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Então, tá. Aqui a gente tem algumas aproximações para a gente usar. A gente tem que achar o volume das duas para ver qual tem o maior volume. Ok, vamos começar com a caneca A, que eu acho que é a que mais demora. A gente sabe que o volume da A, ele é igual a área da base, que é a área do hexágono, vezes a altura. A área do hexágono, como a gente já tratou, ela vai ser a área de 6 vezes a área do triângulo, vezes a altura que é 10. A área desses triângulos aqui, ó, que é um hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, assim. Não ficou tão bom, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem um triângulo aqui equilátero que tem a base 4, então todos os lados são 4, porque ele é equilátero. E a gente precisa descobrir essa altura do jeito que a gente fez no outro exercício, para achar a altura para fazer a base vezes a altura. Então, aqui eu já vou fazer que é 60 vezes a área do triângulo. Então, ó, a gente pode cortar ele no meio. Aqui é um triângulo reto. Aqui tem 2, que é a metade disso. Aqui continua sendo 4 e aqui vira x. A gente sabe que x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 16 menos 4. Isso aqui é igual a 12. Portanto, x é raiz de 12. Raiz de 12 que é igual a 2 raiz de 3, né? Porque o 2 entra, aí vira 4 vezes 3, que é 12. Então, esse é o valor do x. Ou seja, a gente tem a base, que é 4, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, sobre 2, que é a área do triângulo. Então, né, aqui a gente simplifica. A gente vai ficar com 60 vezes 4, 240 raiz de 3 centímetros cúbicos, ok? E a gente tem que fazer também para o B, o volume B. Isso aqui é igual a vai ser a área da base, que é a área do círculo, vezes a altura. A área do círculo é π, raio ao quadrado. Como aqui o diâmetro é 6, o raio é 3, né? Que é metade do diâmetro. Então, π vezes 3 ao quadrado vezes a altura. Que é 10, né? Eu já devia ter colocado, mas enfim. É π vezes 9 vezes 10, certo? Então, aqui a gente vai ter 90 π. E agora a gente tem que substituir, né, para colocar os valores em números, não em π e raiz de 3. Então, aqui vai ser 90 vezes 3,1. 90 vezes 3,1 vai dar 270 mais 9 dá 279. Então, esse daqui é o volume da caneca cilíndrica. Agora, esse daqui, ó, vou continuar aqui, vai ser 240 vezes 1,7. Isso daqui vai ser, vou fazer a conta aqui em cima, 240, 1,7.
Ó, primeiro a gente tem 7 vezes 4, que dá 28. 7 vezes 2, 14, 16, mais 1 vezes 4, 1 vezes 2. Então aqui a gente tem que adicionar um 0, 8, 0, 1, 4. E a gente põe uma vírgula, porque aqui tem uma vírgula. Então isso aqui vai ser igual a 408. Ok? Portanto, a área da caneca, que é hexagonal, então a base hexagonal, ela é bem maior do que a área da caneca cilíndrica. Ou seja, a resposta aqui é a letra C, 408. Ok? Que é a medida da maior capacidade. Então vamos agora para o próximo. Esse aqui é sobre trigonometria. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Okay? A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, okay, né? Aqui, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, como indica a setinha, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Tá, ok. Então, ó, por exemplo, depois de um tempo, o A vai estar aqui, por exemplo. Aí o T, ele é esse ângulo aqui, que forma com a posição original. Então, vai ter uma hora que vai zerar e aí vai começar de novo. Ok? E o F, ele é a altura do ponto A. Então, a altura total, né? Aqui no começo, ó, ele não fala qual é o começo, mas é alguma altura h. Então, ela vai variando, ela passa e ela chega num mínimo. Então, tipo, aqui ela tem um mínimo e aqui um máximo. Então, ela vai variando entre esses dois pontos. Ok? Do mesmo jeito que uma função seno ou cosseno, né? Que elas variam de menos 1 até 1. Nesse caso, o ponto A vai variando de um ponto máximo até um mínimo. O máximo até um mínimo. E aí aqui ele tem o gráfico, ó, que mostra como ela varia. Então, ó, a gente sabe que o máximo aqui, ó, é 168. O H é 88, eu não tinha visto isso. E o mínimo, então, ó, a diferença entre o H e o máximo é o raio da esfera, né, do círculo, porque ele está bem na metade. Então, ó, vai ser 80 isso aqui, ó. Esse valor aqui é 80. Ou seja, o de baixo também tem que ser 80, porque é um círculo, né? Então, o raio em cima é o mesmo que o raio embaixo. Então, o mínimo que ela chega é igual a 88 menos 80, que é 8. Então, ela vai do 8 até o 168, volta para o 8, vai, volta, ok? Então, essa daqui é como seria a posição do A no tempo. Vocês veem que é igualzinho uma função seno ou cosseno, né? Nesse caso, ela não é igualzinho porque o seno começa no zero e o cosseno começa no máximo. Ela começa no meio do caminho. Então, ela não é igualzinho, mas o comportamento é o mesmo. Então, ó, ele quer saber a expressão da função altura é dada por, ok. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Nós sabemos que ela varia conforme uma função seno ou cosseno. Mas, ó, ela começa no 88 e depois ela sobe. Uma função cosseno, ela começa no 1. Então, cosseno. Ela começa no 1, aí ela desce até o menos 1, e aí ela sobe de novo. E uma função seno, ela começa no 0, ela vai até o 1, depois ela desce até o menos 1, e aqui também, né, ela passa pelo 0 no meio do caminho. Aí ela volta e vai. Então é assim, a cosseno ela começa no 1 e a seno começa no 0. Então, ó, se vocês analisarem aqui, esse gráfico ele começa no meio do caminho e depois sobe. Do mesmo jeito que uma função seno, ele não começa no máximo, que nem a cosseno. Ele começa no meio do caminho, depois sobe. Então, a gente pode dizer
que ele é 80 vezes uma função seno, que faz sentido porque ele sobe 80 e depois desce até 8, que é menos 80. Então, ele tem uma subida de 80 aqui e uma descida de 80, que é o que acontece aqui no seno. Primeiro ele tem uma subida de 1 e depois uma descida de 1. Então, a gente precisa que ele seja vezes 80, para subir 80 vezes isso e depois descer 80 vezes em relação ao meu, né? Ele desce 160, sobe 160. É isso que ela faz aqui. Por isso que é 80 seno, faz sentido ser essa resposta. E a melhor parte, né, é que ela também tem esse mais 88. Ou seja, no ponto zero, em que o seno é zero, já tem o 88 para ela começar no 88. Então, em vez do equilíbrio dela sendo zero, ele é no 88. Ou seja, essa função aqui, ela descreve muito bem a função de altura dependendo do ângulo do ponto A, ok? Então, aqui a resposta é a letra A. Então, agora vamos para o próximo. Esse aqui também é sobre geometria espacial. Um recipiente cilíndrico de altura h tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde. Tá bom. Então, né, ele só falou que aqui, primeiramente, a gente tinha uma altura h, e aí jogou uma bolinha de raio Rzão. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, ou seja, esse raio aqui, ele é 2R. Na verdade, ficou meio ruim, ó, porque o raio é até aqui, né? Deixa eu apagar. Aqui é o raio. Aqui, né? O raio é 2R. Então, a diferença entre a altura da água antes e depois... Ah, ok. Então, ó, aqui ele tem uma altura que é h mais um x. Subiu um tanto na altura da água. Claro, né? Porque você jogou uma bolinha lá dentro. E ele quer saber quanto que subiu em função de R. Tá ok. Sem pressão. Aqui, ó, nessa primeira análise, a gente tem um volume, que é o volume de água. Já nessa segunda, a gente tem o volume de água mais o volume da bolinha. Esses dois volumes estão aqui dentro desse cilindro de água, porque a bolinha está toda dentro da água, né? Então, ela faz parte da água. Então, ó, nós sabemos que no início, o volume de água, ele era o quê? Ele era a área da base vezes a altura. Ou seja, ela é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso aqui vai ser igual a 4π raio ao quadrado altura. Esse aqui é o primeiro volume, ok? Nós também sabemos que o volume da bolinha ele é igual a 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Essa aqui é a fórmula, né, do volume da esfera. E o raio já está aqui, né, o rainho. Então, a gente sabe que depois vai ter um volume A mais B. Então, VA mais VB. E esse volume ele vai ter a área da base vezes essa altura que aumentou. Então, vai ser 4π raio ao cubo, ao quadrado, desculpa, que é a área da base, que ainda é a mesma, né, do cilindro, vezes a altura mais o acréscimo. E a gente sabe que isso daqui, ó, a gente pode trocar. A gente pode trocar a altura B e a altura A aqui. E aí a gente consegue descobrir quanto que é o x em função do R, ok? Então, vamos fazer isso agora. Ó, o VA, vou fazer aqui, ó. O VA é 4π R ao quadrado H mais
4 sobre 3 πr ao cubo, e isso é igual ao outro lado da conta, que é 4πr. Na verdade, aqui, ó, eu já vou fazer a distributiva para a gente já conseguir ir fazendo essa conta. Ó. 4πr quadrado h mais 4πr ao quadrado x. Essa aqui é a nossa igualdade. Ó. Se vocês notarem, a gente pode cancelar isso daqui, até porque a água que estava antes também está depois. Esses termos são da água do cilindro. E o que vai sobrar é que o aumento da altura, que é a parte do x, ele é igual ao volume da bolinha. Faz sentido. Aqui, ó, nós podemos simplificar esse 4 e este π. Deixa eu só ver se vocês conseguem ver. Perfeito. E sobra aqui raio ao cubo sobre 3 é igual a raio ao quadrado vezes x. Aqui nós podemos cancelar o raio ao quadrado com o raio ao cubo, sobra só raio. Então, x é igual a raio sobre 3, ok? Essa aqui é a resposta da questão. A altura que aumentou foi de 1/3 do raio da bolinha, que é a letra C, ok? Vamos agora para o próximo. Exercício número 8. Esse aqui também é sobre trigonometria. Na modelagem e no estudo de fenômenos periódicos em geral, os modelos associados fazem uso de funções trigonométricas, realmente. Nesse sentido, considere um experimento realizado em laboratório em que uma planta foi colocada em uma estufa, onde a temperatura é controlável. O experimento consiste em observar alterações nas características dessa planta ao ser submetida a variações de temperatura. Durante 24 horas, a temperatura T de x da estufa variou de acordo com essa função aqui, que é uma função trigonométrica, em que x é medido em horas, variando de 0 a 24, né? Ficou 24 horas. Durante esse experimento, quantas vezes a temperatura na estufa atingiu o seu valor mínimo? Ok, muito bom. Aqui, a gente nem precisa se importar tanto com esta parte aqui, porque ó, a gente pode analisar a função seno. Ó, se aqui é o 1, aqui é o menos 1. A função seno, ela funciona assim, ó. Ela vai até o 1, desce até o menos 1. Volta até o 1, desce até o menos 1. E vai indo infinitamente, certo? E ela continua crescendo e diminuindo. Crescendo, ok? E, ó, quando ela chega no 1, aqui está π sobre 2. Aqui, no 0, é π. Aqui no menos 1, 3π sobre 2. Aqui no 0 de novo, 2π, que é um 2. Aqui, 3π. Aqui é 4π. Toda vez que ela encosta no 0, aumenta um π. E, ó, se a gente notar, os mínimos da função são atingidos quando? Quando o x, né? Aqui é o x. Quando o x ele é igual a 3π sobre 2. Ou aqui, ó, é 3π sobre 2 mais 2π. Então, vai sendo 7π sobre 2 mais 2π, vira 11π sobre 2. Então, aqui é onde tem o menor valor do seno. E aqui, ó, o maior valor é quando? Quando é π sobre 2, esse valor aqui. Ou, aumenta 2π, 5π sobre 2, 9π sobre 2. Então, a gente já sabe quando que a função seno atinge os seus mínimos e máximos. Nesse caso aqui, ó, a temperatura ela atinge o seu valor mínimo quando? Ó, como o seno está subtraindo aqui, o valor mínimo da temperatura vai ser quando esse valor aqui for máximo. Ou seja, vai ser quando o seno é igual a 1. Porque aí aqui vai ser menos 10 vezes 1. O seno vai ser 1. Então, vai ser 20 menos 10, vai ser 10. Então, o mínimo valor de temperatura é 10. E ele é atingido quando esse seno aqui dá 1. Ou seja, a gente quer saber quando que seno de π
vezes x sobre 4 é igual a 1. A gente quer saber todos os x de 0 a 24 em que isso aqui acontece. Horas. A gente só precisa que isso daqui, ó, tudo que está aqui dentro, seja igual a estes valores. Porque a gente sabe que quando for seno de π sobre 2, vai dar 1. Seno de 5π sobre 2 também vai dar 1. Seno de 9π sobre 2 também. Então, ó, a gente quer que π vezes x sobre 4 seja igual a π sobre 2 mais 2π vezes n, que é todos os períodos. Então, ó, quando n é igual a 0, é π sobre 2. Quando n é igual a 1, é 5π sobre 2. Quando n é igual a 2, é 9π sobre 2, porque aí vai adicionando 2π aqui, ou seja, vai ficando todos os valores em que dá 1. Aqui o que a gente pode fazer? Podemos cortar o π, já que ele aparece em todos os locais. Então, ó, vou fazer isso aqui agora. Então, x sobre 4 vai ser igual a 1 sobre 2 mais 2n. E agora a gente pode multiplicar todo mundo por 4 para chegar em x igual a 2 mais 8n. Então, ó, o que isso significa? A gente tem que testar esses n's para ver quais são os x's que chegam nos valores máximos, para que o t chegue no valor mínimo. Então, por exemplo, no n igual a 0, a gente vai ter 2 mais 0. Então, o x é igual a 2. Ou seja, se a gente trocar aqui, ó, o x por 2, vai ser π vezes 2 sobre 4, é o mesmo que π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é igual a 1, que é esse primeiro ponto aqui. Quando n é igual a 1, o x vai ser 2 mais 8, então é igual a 10. Aqui, ó, se a gente substituir, 10π sobre 4 é o mesmo que 5π sobre 2. 5π sobre 2, ó, é esse segundo ponto aqui, então o seno também dá 1. Próximo ponto, n igual a 2, o x é igual a 2 mais 16, é igual a 18. Nesse caso aqui vai dar um 9π sobre 2, né? Pelo mesmo motivo. E quando n for igual a 3, o x tem que ser igual a 26, certo? Só que aqui já acabou o experimento, porque ele só durou um dia. Então, esses três valores foram os 3 momentos em que a temperatura chegou no mínimo. Ou seja, o valor mínimo foi atingido 3 vezes dentro da estufa. Alternativa B, ok? Agora, vamos para a 9. Essa 9 aqui, uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras 2 informações. Primeiro, tem um esboço aqui, né? Então tem essas 2 câmeras. Ele quer que a terceira fique equidistante delas. E aqui tem 5 relações entre as coordenadas x e y. Tá. Então, a gente pode escolher uma dessas relações, uma dessas retas aqui, né? E a câmera 3, ela tem que estar nessa reta. Ok, tudo bem, faz sentido. Então, a gente precisa achar uma reta na qual a câmera 3 está inserida. Então, ó, esse exercício aqui, ele quer que a gente encontre um ponto que é equidistante entre essas 2 câmeras. Ele está à mesma distância. Então, por exemplo, algo perto daqui, certo? Está distante aqui e aqui. Mas eu também posso ter um ponto mais ou menos aqui, né? Ó, porque sobe um pouquinho aqui e sobe um pouquinho aqui. Ou outro ponto mais ou menos aqui, que desce um pouquinho. Então, ó, como vocês podem ver, existem infinitos pontos que são equidistantes dessas 2. A gente só precisa achar a reta que define todos esses pontos, que é exatamente uma dessas relações, né? Então, ó,
esse ponto aqui, ele está bem no meio do caminho dessa reta aqui, ó, que é a reta que conecta as duas. Esse ponto aqui, ele faz um ângulo de 90 graus com essa reta que conecta as duas. Esse aqui também, todos os pontos equidistantes a essas duas câmeras, eles estão numa reta que faz 90 graus com esta reta aqui. Ou seja, a gente precisa achar essa reta aqui, e aí a gente acha uma reta que está a 90 graus dela. Então, ó, vamos primeiro definir essa função aqui. A gente tem os pontos, ó, a câmera 2, ela está nos pontos 2 e 4. E a câmera 1, ela está nos pontos 3 e 1. Aqui a gente consegue definir uma reta por meio de uma equação de sistema linear, porque ó, a gente sabe que a reta ela é y igual a ax mais b. E como essas duas estão na mesma reta, o a e o b são iguais. Então a gente tem aqui, por exemplo, 4, que é o y, é igual a vezes 2, que é o x, mais b. E aqui embaixo, 1, que é o y, é igual a vezes 3 mais b. Isso aqui é um sisteminha que a gente pode resolver. Ó. A gente pode isolar o b, por exemplo. Ó, b é igual a 4 menos 2a. Então, se a gente joga aqui, ó, vai ser 1 é igual a 3a mais 4 menos 2a. Portanto, se a gente passa o 4 do outro lado subtraindo, a gente chega aqui, menos 3 é igual a. E aqui, portanto, ó, a gente tem que o b é igual a 4 menos 2 vezes menos 3. Então, o b, ele é igual a... Aqui, isso aqui dá 6. Então, o b é igual a 10, certo? Então, a gente tem uma equação que é y é igual a menos 3x mais 10. Para a gente testar, é só a gente pôr esses dois pontos para ver se eles ficam na equação. Ó. O primeiro ponto, 2, 4, ó, menos 3 vezes 2 é menos 6, mais 10 é 4. Então faz sentido. E o segundo, menos 3 vezes 3 dá menos 9, mais 10 dá 1. Ou seja, essa equação realmente é a equação de reta dessas duas câmeras. Agora a gente só precisa achar a equação que é oposta a ela. Para isso, um macete que a gente pode fazer para achar uma equação perpendicular é a gente pegar esse cara aqui e inverter o sinal dele e inverter também o denominador e o numerador. Ou seja, aqui como é menos 3, o y que a gente quer, que é o da câmera 3, ele vai ser de 1 sobre 3 vezes x, mais algum valor b, que a gente não sabe. Mas a gente não precisa desse valor b, porque... não precisa sim. Tá, nós acharemos esse valor b, não se preocupem. Então, ó, a gente sabe que o valor a, ele é o inverso em sinal e o inverso entre o denominador e o numerador. Então, é 1 sobre 3 vezes x. Agora, o b, a gente consegue achar por quê? O ponto que está equidistante dessas duas, ele também passa nessa outra reta. Ou seja, o ponto que está equidistante, ele vai ser o quê? Um ponto que tem a metade da altura entre elas e a metade da largura. Então, ó, se aqui é 1 e 4, esse ponto vai ser o 2,5 de y. E se aqui é 2 e aqui é 3, aqui também vai ser o 2,5. Então, ó, se a gente usar essa equação aqui para calcular o ponto médio, vai ser 2,5 é igual a o a, que é menos 3, vezes 2,5 mais 5. E isso daqui ó, vai dar 2,5
igual a menos 7,5 mais 5. Ou seja, esse ponto aqui que a gente achou, que é o meio, realmente está nessa equação. E como ele tem que estar equidistante das duas câmeras, ele também vai estar nessa nova reta. Ou seja, se eu substituir aqui, ó, 2,5 é igual a 1 sobre 3 vezes 2,5 mais b. Isso quer dizer que 2,5 menos 2,5 sobre 3 é igual a b. Aqui, ó, eu tenho que dizer que... Dá para enxergar ainda aqui? Dá. Eu posso fazer um denominador comum aqui, que é o 3. Aqui tem que triplicar, então. 7,5 menos 2,5 é igual a b. Então, o b é igual a 5 sobre 3. Então, para que esse ponto central esteja nessa reta, a reta tem que ter um b igual a 5 sobre 3. Então, ó, a gente tem isso aqui, de angulação, 1/3, e o coeficiente linear é 5 sobre 3. Então, se a gente ver aqui, nas relações, aqui, ó, nós encontramos a relação 4 tendo exatamente essas características. Então, a reta que ele quer, que é a reta em que ele pode adicionar a terceira câmera, é esta daqui, ok? Vamos agora... Ó, esse era o último. Ok, esse era o último exercício, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso eu tenha feito algum deles de maneira um pouco confusa, podem me perguntar no WhatsApp, podem mandar mensagem no grupo do Jauli, que a gente vai ficar muito feliz em atender vocês. Então, mas espero que eu possa ter ajudado vocês, caso vocês tivessem alguma dúvida. E muito obrigado por terem vindo. Tchau, tchau.